abandonada no altar civil, mas o destino tinha outros planos. Eu estava do lado de fora da prefeitura com meu noivo, esperando na fila para tirar nossa certidão de casamento. Do nada, um garotinho correu, abraçou a perna do meu noivo e o chamou de papai. Achei que fosse uma brincadeira, mas então meu noivo sorriu ternamente, pegou a criança nos braços e disse com voz suave: "Acabei de descobrir. Quando Lana e eu terminamos há 5 anos, ela já estava grávida. Ela voltou recentemente, uma mãe solteira com um filho. As pessoas vão falar, então quero dar a eles um status adequado." Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, Lana Pierce se aproximou. Mika Langston, meu noivo, entrelaçou os dedos com os dela, parecendo o homem mais feliz do mundo. Perguntei calmamente. "E nós?" Mika respondeu. "Eu tenho que me casar com a Lana. Quanto a nós?" Lana interrompeu com um sorriso doce. "Já que você está aqui, por que não tira uma foto e posta nas suas redes sociais? Assim seus amigos vão pensar que você se casou hoje." Ela realmente pegou o celular, apontou para nós e gritou: "Diga X." Mika tentou me tranquilizar. "Não se preocupe, Riley. Eu ainda te amo. A Lana é como família e o garoto, eu só sinto pena dele. Crescer sem um pai é difícil. Eu só quero estar lá para ele. Vamos colocar nosso casamento em pausa. Quando ele for mais velho, explicaremos tudo. Eu prometo que vou te dar o grande casamento que você merece." E assim, os 3 saíram de mãos dadas para pegar a certidão de casamento. Peguei meu celular e liguei para Asher Lane, o homem que vem me perseguindo e amando há 10 anos. "Estou em frente à prefeitura e preciso de uma certidão de casamento. Quer ser meu marido?" Do outro lado da linha, ele respondeu surpreso: "Você está me pedindo em casamento? Você é cheia de surpresas, senhorita Vaughan. Mas, acabei de desembarcar de um voo. Estou fora do país agora." "Então não se preocupe", respondi suspirando. Mas antes que eu pudesse desligar, seu tom mudou, de repente urgente. "Espere. Não se mova. Eu volto antes que o lugar feche. Quem desistir é um covarde." Desliguei e soltei um longo suspiro. Acho melhor encontrar um lugar para esperar. Foi quando ouvi alguém me chamar. "Riley Vaughan." Virei-me. Era Mika. Ele segurava o filho em um braço e a mão da Lana com o outro. Uma cena de família perfeita. Ele se aproximou irritado. "Por que você ainda está aqui?" "Estou esperando alguém", respondi calmamente, "para obter uma certidão de casamento." Ele revirou os olhos. "Você não precisa ser sarcástica. Eu já te disse, acabei de descobrir sobre o garoto. Você não entende?" "Eu entendo", respondi. Mika se inclinou e falou baixo. "Então, por favor, vá para casa. Não quero fazer uma cena na frente da criança." Afastei a mão dele do meu braço. "Estou falando sério. Estou esperando alguém para me casar." Seu rosto escureceu. "Riley, este é seu último aviso. Continue agindo assim e eu juro que vou começar a te odiar de verdade." Lana deu um passo à frente com um olhar gentil. "Você está chateada porque não recebeu sua certidão de casamento, Riley?" perguntou ela com falsa preocupação. Ela tirou a dela da bolsa e estendeu. "Aqui, tire uma foto com a minha. As capas são iguais, ninguém vai perceber que não é sua, a menos que abra." Eu não peguei. O livreto caiu no chão. Lana se abaixou e o pegou com um olhar dramático. "Desculpe, eu não deveria ter voltado com o menino." Mika me lançou um olhar frio. "Riley, eu não sabia que você podia ser tão mesquinha. Se não consegue aceitar a Lana, então estamos acabados." "Ok", respondi simplesmente. Minha calma o pegou de surpresa. Lana se agachou e empurrou o menino em minha direção. "Vá em frente, querido. Diga oi para a moça e diga a ela para não ficar chateada." "Não", gritou o menino. "Ela é má. Ela roubou meu pai." Algumas pessoas começaram a olhar. Ouvi alguém murmurar: "Que cena estranha." Olhei para o menino e disse com gentileza: "Não se preocupe. Seu pai e eu terminamos. Ele é todo seu agora. Desejo a vocês uma vida cheia de felicidade." Mika assentiu, satisfeito. "É mais ou menos isso. Continue sendo sensata assim." Então ele foi embora com Lana e o menino, como se fossem uma família perfeita. Enquanto observava suas costas, pensei: não fui eu que fui sensata. Eu quis dizer cada palavra. Encontrei um café próximo e me sentei para esperar Asher. Enquanto tomava meu café, um alerta de notícias apareceu no meu celular. Última hora. Representante do Lane Group abandona cerimônia de assinatura internacional.
Meu coração deu um pulo. Representante do Lane Group? Poderia ser o Asher? Cliquei na notícia e lá estava ele, alto e elegante, saindo no meio de uma reunião com o celular no ouvido. Pude ouvir claramente quando ele disse: "Quem desiste é um covarde." O repórter entrevistou outro empresário. "O Sr. Lane saiu no meio do contrato. O senhor se sentiu desrespeitado?" O homem apenas sorriu. "De forma alguma. O amor vem em primeiro lugar. Na verdade, admiro o Sr. Lane por isso. Espero que ele volte." Desliguei o telefone com o coração apertado. Asher Lane me amou por 10 anos. Sempre me colocou em primeiro lugar. Sempre esteve lá, mesmo quando eu o ignorei. Mas eu estava tão cega por Micah que nunca lhe dei uma chance real. Agora finalmente eu via tudo com clareza. O amor de Asher era verdadeiro. O de Micah apenas promessas vazias. Abri minha caixa de entrada e comecei a ler os e-mails antigos de Asher. Cada mensagem era cheia de carinho e sinceridade. Na época, achei que ele estava sendo insistente, agora percebia que eram cartas de amor, uma após a outra. Meu coração doeu. Como ele conseguiu continuar me amando todos esses anos? Li até o sol começar a se pôr. De repente, um buquê de flores apareceu diante de mim. Levantei o olhar e lá estava ele. Asher sorria. "Desculpe por ter feito você esperar, esposa." Aquela palavra me pegou de surpresa, mas não sou errada. Ele ficou um pouco nervoso com meu silêncio. "Não me diga que mudou de ideia." Sorri. "Relaxe, eu não sou uma covarde." Caminhamos de volta à prefeitura, lado a lado, e pegamos nossa certidão de casamento. Eu sabia que ainda havia pessoas esperando por ele do outro lado do oceano, então o encorajei a voltar logo. Asher me puxou para um abraço apertado. "Quando eu voltar, faremos o casamento. E só para você saber, quem desistir é um covarde." Observei-o se afastar, incapaz de conter um sorriso amargo. Esse era o grande Asher Lane, confiante, autoritário, praticamente uma realeza no mundo dos negócios. E, no entanto, tão incerto quando se tratava de amor. Já estava escurecendo quando finalmente cheguei em casa, segurando o buquê que ele me deu. Mas o que eu não esperava era a cena que me aguardava do outro lado da porta. Lana e o filho dela. Ela estava esparramada no meu sofá, de pijama, assistindo TV como se morasse ali. O menino pulava no sofá de grife que escolhi com tanto carinho, o mesmo que custou uma pequena fortuna, deixando pegadas por todo o tecido. A raiva subiu pelo meu peito. Antes que eu dissesse qualquer coisa, Micah saiu da cozinha. Suas sobrancelhas se uniram em confusão. "Por que você voltou?" Engasguei com a raiva antes de responder friamente. "Tenho certeza de que este ainda é o meu lar." O garoto jogou um brinquedo em mim. "Esta é a casa do meu pai. Saia daqui." Fiquei sem palavras. Lana, calma e sorridente, apenas comentou: "Oh, Riley, não ligue. Crianças falam sem pensar." Então, sem cerimônia, ela pegou as flores das minhas mãos. "São para mim e pro Micah? Que delicadeza sua." Tentei pegar o buquê de volta, mas o menino foi mais rápido. Jogou-o no chão e o pisoteou. "Não queremos suas flores!" gritou. Meu sangue ferveu. "É melhor você pagar por isso." Micah suspirou, impaciente. "Ele é só uma criança, Riley. Não se rebaixa ao nível dele." Então fez o impensável, estendeu-me um avental. "Vá preparar o jantar. Não o provoque." Soltei uma risada incrédula. "Desculpe, virei sua empregada agora?" "Você poderia parar de ser difícil?" resmungou ele. "Desde a prefeitura você só causa drama. Estou tentando manter a paz. Faça isso como um gesto para Lana e o filho." Eu o encarei com frieza. "Você realmente acha que eu sou a culpada por tudo?" Micah desviou o olhar, depois suspirou. "O garoto é inocente. Você é adulta. Pode tentar agir de forma mais compreensiva? Eu vou compensar você, ok?" Algo dentro de mim se partiu. "Por que sempre sou eu quem precisa entender tudo?" Perguntei com calma. Ele também era inocente. Quando tudo começou? Micah ficou sem resposta. Antes que dissesse algo, o menino apareceu novamente, dessa vez com um garfo na mão, e me cutucou com força. "Saia, você não pertence a esta casa." Afastei-o, controlando o impulso de gritar. "Esta casa é minha. Eu paguei por ela. Se alguém deve sair, são vocês." O garoto começou a chorar e correu para os braços da mãe. Lana suspirou com teatral tristeza. "Sinto muito, Riley. Não deveríamos ter vindo."
Mas Mika interveio imediatamente. Já está escuro lá fora. Aonde ela iria com uma criança agora? Pode, por favor, ter um pouco de compaixão? Soltei um longo suspiro. Tudo bem, mas eles saem pela manhã. O maxilar de Mika se contraiu. Se você realmente os expulsar, eu vou embora também. Faça isso, respondi friamente. Entrei no quarto exausta, apenas querendo dormir e esquecer tudo. Mas assim que abri a porta, congelei. Os lençóis estavam amassados, o cobertor, usado. E debaixo do meu travesseiro, havia uma peça íntima feminina. Não era minha. Uma onda de enjoo me atingiu. Lana dormiu na minha cama? Peguei minhas coisas essenciais, ignorei todos na sala e saí batendo a porta. Fiquei em um hotel naquela noite. Aquele lugar já não parecia meu. Depois de um banho demorado, deitei, exausta. Meu celular vibrou. Um pedido de amizade. Aceitei sem pensar. Logo começaram a chegar as fotos. Mika e Lana, na minha casa, no meu quarto, na cama que era para ser nossa. A última imagem veio com uma mensagem. Mulheres inteligentes sabem quando desistir. Respondi, e algumas gostam de sobras. Fiquem à vontade. Desliguei o celular e adormeci. Na manhã seguinte voltei para recuperar minhas coisas. Mas quando abri a porta, congelei. Balões, decorações, cartazes nas paredes. Fotos do casamento de Mika e Lana, em todos os lugares. Pessoas desconhecidas ocupavam meu sofá comendo, bebendo, rindo. Meus enfeites quebrados, meus pertences jogados no chão. Respirei fundo e desliguei a música. Todos me olharam irritados. Quem é você? Perguntou uma mulher. O que faz aqui? Esta é a minha casa, respondi, tentando manter a calma. Eles trocaram olhares confusos. Sua casa? Quer dizer a casa da Lana? Estamos aqui pro casamento. Meu coração disparou. Mika e Lana se casaram aqui? Então, alguém apontou para mim. Eu a conheço. É a mulher que tentou se meter entre eles. Antes que eu pudesse reagir, senti algo bater no meu ombro, uma xícara de chá derramada. Comentários começaram a surgir, palavras afiadas e olhares acusadores. Eles me cercaram, gritando, zombando, me empurrando para fora. Tudo aconteceu rápido demais. Até que, de repente, uma voz ecoou. O noivo chegou. O barulho cessou. Todos correram para a porta. Tentei me levantar, tremendo. E lá estavam eles, Mika em um terno impecável e Lana em um vestido branco. Mika me viu parada ali, destruída por dentro. Ele hesitou, depois se aproximou. Achei que você tivesse ido embora, murmurou. Este não é um casamento de verdade, é só uma encenação. Minha voz estava fria. Ah, eu entendi. Então os hematomas no meu rosto e as antiguidades quebradas, tudo isso é só adereço para o seu teatrinho? Mika franziu a testa, claramente irritado com minha reação. Antes que ele pudesse responder, os amigos dele nos cercaram. Mika, que coragem essa mulher tem de aparecer aqui assim, zombou um deles. Você deveria dar um tapa nela, em nome da Lana. Mika não se moveu, mas Lana olhava para ele com expectativa. Ele se virou para mim. Apenas vá embora, ok? Por que eu deveria? Perguntei friamente. E amante? Diga-me, Mika, eu sou uma amante? Alguém perto de nós riu e cuspiu no chão, à minha frente. Mika tem esposa e filho. O que mais você poderia ser? Disseram. Olhei para Mika com fogo nos olhos. E então? A voz dele foi baixa. Não. Suspiros varreram a multidão. O caos começou quando todos passaram a gritar em defesa de Lana. Mika tentou acalmar a situação. Não, não é o que vocês estão pensando, rapazes. Ela e eu, somos apenas amigas. Ela não é uma amante. Mal nos conhecemos. Ri incrédula. Mal amigos? Sério, Mika? Então me explique, por que você está fazendo o seu casamento na minha casa? Um homem ao meu lado chutou minha perna. Sua casa? Esta é a casa da Lana e do Mika, sua aproveitadora. Típica destruidora de lares. Pessoas como ela deviam ser expostas. Atacavam-me com insultos como se fosse um jogo. Peguei o telefone para ligar à polícia, mas Mika avançou, tomou o aparelho da minha mão e desligou. Riley, disse ele, em voz baixa, só, deixa o dia acontecer, ok? Depois, você faz o que quiser. Abri a boca para discutir, mas uma voz conhecida interrompeu. Só escute, Riley. Não faça cena.
isso não vai te ajudar. Virei-me e congelei. Era a mãe de Micah. Ela costumava me tratar como filha, sempre carinhosa, sempre protetora. Uma vez prometeu a Micah que se ele me magoasse, seria a primeira a reclamar. E ali estava ela, presente no casamento ao lado de outra mulher. Ela me puxou para o banheiro, trancou a porta e sussurrou: "Não se preocupe, querida. Vou garantir que você seja tratada com justiça. Micah nem te conhecia quando Lana engravidou. Tecnicamente não foi traição. Deixe-os se casar. Depois eles podem se divorciar. É melhor estar com um pai divorciado do que com um homem que teve um filho fora do casamento, certo?" Não consegui evitar um riso amargo. "Você acha que eu ainda quero Micah? Senhora Langston, ele pode se casar com quem quiser, eu não dou a mínima. Mas esta é a minha casa. Só peço que ele a deixe. E ele vai pagar pelo que fez aqui hoje." A mãe de Micah ficou sem palavras. Olhou para mim como se eu fosse uma pessoa estranha. "Mas, você não ama o Micah?" murmurou. "Você esteve aqui esperando por ele por horas." Ouvi-la trazer o passado à tona torceu algo dentro de mim. Percebi com uma clareza dolorosa que eu tinha me dobrado demais por alguém que nunca me viu por inteiro. Eu dei tudo e pedi pouco. Ele me fez sentir pequena, sempre ameaçando sair se eu não obedecesse. E eu aceitei. Talvez por isso teve coragem de se casar com Lana bem debaixo do meu nariz. Acreditou que eu estava domesticada. Respirei fundo e sorri controlada. Isso foi antes. Isto é agora. Se não me derem uma resposta satisfatória, chamarei a polícia. Abri a porta e me preparei para sair. A mãe de Micah disparou atrás de mim. "Riley, pense no que está fazendo. Todos te viram criando o caso. Verdade ou não, sua reputação está arruinada. Quando isso acontecer, não vamos aceitar você de volta, mesmo que chore e implore." Virei-me e respondi: "Não se preocupe, eu já estou casada." Abaixei-me para pegar o telefone do chão, pronta para ligar novamente para a polícia. Mas Micah agarrou meu pulso. Olhou para mim com frieza e disse: "Está mesmo determinada a arruinar meu casamento com Lana? Ótimo, não vou mais te proteger." De repente ele me empurrou com força, eu caí. Então, virando-se para os presentes, ordenou em voz alta: "Levem-na para o quarto de hóspedes. Não deixem que cause mais problemas." Num instante, 7 ou 8 homens me cercaram. Seus rostos se iluminaram numa excitação sombria enquanto me agarravam e tentavam me arrastar para o corredor. Lutei com tudo que pude, recusando-me a ser levada à força. Eles empurravam e seguravam a humilhação e o medo me dominavam, e quando a porta da frente se abriu com estrondo, uma voz furiosa cortou o ar: "Toquem na minha esposa e estarão mortos." Lágrimas correram pelo meu rosto. Asher havia chegado. Ele era treinado em combate e trouxe consigo mais de uma dúzia de seguranças. No instante em que intervieram, controlaram toda a situação com precisão. Os convidados de Micah e Lana começaram a gritar e tentaram resistir, mas qualquer um que se exaltava era contido em segundos. Asher correu até mim e me ergueu do chão. Seus braços tremiam enquanto me segurava e sua voz saiu embargada de emoção. "Sinto muito. Eu deveria ter vindo antes. Nunca deveria ter deixado você sair da minha vista." Enterrei o rosto em seu peito, a garganta apertada. "Como você me encontrou?" perguntei, rouca. "Vi alguém transmitindo o que estavam fazendo com você", respondeu Asher. "Usei todos os meus recursos e rastreei esta vila. Demorou um pouco, mas eu não ia parar até te encontrar. Agora que estou aqui, ninguém mais vai encostar em você." Nesse momento, Micah surgiu furioso, o rosto distorcido de raiva. "Quem é você?" "Riley é minha noiva. Tire as mãos dela." Asher o encarou com desprezo. "Você acha que a merece? Já aguentei suas mentiras por tempo demais. Sei tudo o que você fez ao longo dos anos. Hoje vou te dar uma lição, pelo bem da minha esposa." Ele avançou e acertou Micah com um golpe direto. Micah foi lançado para trás, caindo no chão, atordoado. Metade do rosto dele começou a inchar quase instantaneamente. Ainda no chão, ele me olhou com pavor. "Riley, quem é esse cara? Você realmente se casou?" Eu nem me dei ao trabalho de responder. Em vez disso, fui até o canto da sala, peguei uma câmera de segurança escondida e entreguei a Asher. "Chame a polícia. Essa câmera gravou tudo, como eles me atacaram e destruíram minhas coisas." Asher assentiu. Depois de ligar para as autoridades, verificou as horas e disse aos seguranças: "Temos 30 minutos antes que a polícia chegue. Ensinem a eles uma lição que não esqueçam tão cedo", disse com frieza. Os seguranças não hesitaram. Imobilizaram Micah e seus amigos com firmeza, sem crueldade, mas o suficiente para conter qualquer resistência.
Mika foi empurrado para um canto, com o rosto machucado e ensanguentado. A maquiagem de Lana estava arruinada, o vestido rasgado. O filho dela gritava e se agitava até que um dos seguranças o levou para o banheiro para se acalmar. Meia hora depois, a polícia finalmente chegou. Entreguei as gravações. Além dos danos físicos, as antiguidades quebradas naquela sala valem 30 milhões, informei friamente. Os amigos de Lana empalideceram. Você está inventando isso para nos arrancar dinheiro, gritou um deles. Peguei os registros do leilão e respondi com calma. Sintam-se à vontade para verificar se duvidam. A polícia analisou as imagens ali mesmo e confirmou: quase todos participaram da destruição. O resultado foi claro: todos teriam de dividir a indenização. O pânico tomou conta da sala. Alguns começaram a se virar contra Mika. A gente só veio pro seu casamento, cara. Isso é culpa sua. Só entramos na confusão porque sua noiva pediu. Mika manteve a cabeça baixa sem dizer nada. Um deles teve coragem de insistir. Mika, você não deveria pagar tudo? Você é o CEO de uma empresa, não é? 30 milhões não são nada para você. Antes que Mika pudesse reagir, sua mãe explodiu. Por que meu filho teria que pagar? Estamos falidos, gritou desesperada. CEO, isso é só um título. Toda aquela empresa pertence à família da Riley. Ela empalideceu de repente. Parecia finalmente entender o tamanho do erro. Virando-se para mim, forçou um sorriso tenso. Riley, querida, deixe a titia se desculpar pelo que aconteceu hoje. Mika também vai se desculpar. Esqueça Lana, ele pode se casar com você. Vocês podem até oficializar o casamento hoje, que tal? Ela ainda acrescentou num tom suplicante. Você não pode simplesmente deixar tudo isso para trás? Por mim? Não consegui conter o riso. Seu rosto vale 30 milhões, senhora Langston? Ela ficou imóvel, tentando manter a compostura. Sabia que eu não era mais a mesma, não era alguém fácil de culpar ou manipular. Então ouvi uma voz atrás de mim, rouca de raiva. Mika, você me disse que a empresa era sua. Virei-me. Era Lana. O cabelo dela estava despenteado, a maquiagem borrada. Ela parecia um completo desastre. Antes que alguém pudesse intervir, ela avançou sobre Mika e o empurrou, gritando. Você mentiu para mim. Soluçava. Disse que tinha sua própria empresa, milhões no banco. Que podia me dar uma vida estável. Prometeu que eu seria uma esposa rica, mas era tudo mentira. Você só se aproximou de mim pelo dinheiro. Ela chorava descontroladamente. Eu poderia ter me casado com um homem rico no exterior. Desisti de tudo por você. Agora não tenho nada. Gritava em desespero. Mika a afastou, tentando se levantar, o rosto tomado pela frustração. Você disse que não se importava com dinheiro, que só queria uma família pro seu filho, murmurou ferido. Até os policiais pareciam constrangidos com a cena. Pouco depois prenderam todos os envolvidos, deixando claro que se não conseguissem pagar os danos, responderiam judicialmente. Mika e o grupo foram levados embora. Asher então me pegou nos braços e me levou direto ao hospital. Por sorte, meus ferimentos eram superficiais. Depois de alguns curativos e alguns dias de descanso, eu ficaria bem. Meus pais chegaram ao hospital parecendo prontos para explodir. Já sabiam de tudo. Ali mesmo no corredor, meu pai declarou: Mika está fora da empresa. Quero uma auditoria completa. Se ele desviou um único centavo, será denunciado. Asher deu um passo à frente, sereno. Não se preocupe, senhor. Já o coloquei na lista negra de todos os setores importantes. Ele não vai conseguir emprego em lugar nenhum. Meus pais trocaram olhares aliviados. Sempre gostamos mais de você, disse meu pai. Pena que a Riley teve um gosto ruim antes. Ele sorriu, e Asher respondeu com humor. Acho que eu não era bom o suficiente naquela época para ser a primeira escolha. Minha mãe ergueu a sobrancelha. Não é bom o suficiente? Você é o melhor homem que existe, Asher. Sinceramente, quero te adotar como meu filho. Eu ficaria honrado, respondeu ele, sorrindo. Mas se fizer isso, vai ficar um pouco estranho quando eu quiser me casar com a Riley. Ela riu, mas pareceu desapontada. Tem razão. Então Asher brincou. Ou vocês podem me adotar e depois repudiar a Riley. Assim, podemos nos casar sem culpa. Eles ficaram por um instante pensativos e eu resmunguei. Sério? Quem é o filho de verdade aqui? Durante minha estadia no hospital, Asher conquistou totalmente meus pais. Nunca os vi tão animados. Mesmo enquanto eu ainda estava internada, eles começaram a planejar o casamento. Marcaram a data, reservaram o local, tudo.
Quando finalmente recebi alta, saí segurando um buquê de flores, sentindo-me a mulher mais sortuda do mundo. E então a vi, a mãe de Mika, esperando na entrada do hospital. Parecia que não dormia há dias. Assim que me viu, correu em minha direção. Asher se colocou à minha frente, protetor, com o olhar frio. Os lábios dela tremiam, e então, sem aviso, caiu de joelhos. Era a entrada de um hospital, cheia de pessoas indo e vindo. Todos pararam para olhar, mas ela não se importou. Cruzou as mãos e implorou com a voz embargada. Hailey, por favor, não leve Mika à ruína. A polícia o prendeu, disseram que desviou o dinheiro da sua empresa. Você abriu o processo, não pode retirá-lo? Por favor, por mim. Você o amava tanto. Consegue assistir alguém que já amou ser preso? Eu nem diminui o passo. Passei por ela como se fosse invisível. Mas ela se levantou e agarrou minha mãe. Por favor, fale com sua filha. Já tínhamos um noivado. Como ela pode simplesmente desistir? E ainda completou, desesperada. Eu sei que esse homem novo é mais rico, mas não devemos deixar o dinheiro atrapalhar, não é? Minha mãe lançou-lhe um olhar de puro desprezo. A essa altura, algumas pessoas começaram a cochichar, observando a cena. Parecia que queriam nos pintar como uma família que trocava o genro pobre por um mais rico. Foi então que Asher soltou uma risada leve e disse, alto o bastante para todos ouvirem. Senhora, seu filho já é casado. Ele tem a certidão para provar. E aqui está você, tentando fazê-lo pedir minha esposa em casamento? Neste país, isso se chama bigamia. É crime. A mãe de Mika empalideceu. Aquele casamento foi só fachada. Eles podem se divorciar a qualquer momento. Gritou em pânico. Asher arqueou a sobrancelha. Então é assim que sua família vê o casamento? Como algo que se pode pegar e largar quando for conveniente. Naquele momento, a multidão se voltou contra ela. Espere, então a velha é a criadora de todo esse drama? O filho dela já é casado e ela ainda tenta arranjar outra mulher para ele? Que tipo de pessoa faz isso? Gravem e publiquem. As pessoas precisam ver a confusão que essa mulher é e saber que devem ficar bem longe dela. Em pânico, a mãe de Mika fugiu, cobrindo o rosto. Eu não me importei. Estava absorta na alegria do casamento para me incomodar com o espetáculo que ela fez. O dia do nosso casamento chegou mais rápido do que imaginei. Asher me proporcionou uma cerimônia deslumbrante. Tudo era elegante e perfeito, como se o universo nos abençoasse. Estávamos quase terminando nossos votos quando alguém invadiu a igreja, gritando: eu me oponho, não concordo com este casamento. Todos se viraram. Era Mika. Ele parecia ter saído da prisão, cabelo curto, pálido e desgrenhado. Cambaleou pelo corredor, segurando um buquê enorme, como em um filme romântico que deu muito errado. A segurança de Asher agiu rápido, impedindo-o de chegar perto. Mika caiu de joelhos, estendendo as flores como uma oferenda patética. Implorou com sinceridade forçada: Hailey, saí da cadeia agora. A primeira coisa que soube foi que você vai se casar. Por favor, só mais uma chance. Deixa eu te reconquistar. Olhei para ele, inexpressiva. Asher sussurrou no meu ouvido: esse é o cara com quem você namorava? Sério? Revirei os olhos, tentando disfarçar o constrangimento. Todo mundo já foi jovem, burro e cego pelo amor, ok? Nós dois sussurramos e rimos baixinho, como se assistíssemos a uma novela ruim. Mika era a estrela, e que estrela patética. Ele nos viu conversando e sua expressão ficou irritada, mas tentou se manter calmo. Do nada, jogou o buquê no chão e começou a se lamentar. Hailey, me desculpa. Eu te machuquei, gritou com lágrimas nos olhos. Desculpa por nunca ter considerado seus sentimentos. Eu fui egoísta. Eu e Lana nos divorciamos. Eu só quero você. Por favor, me dá outra chance. Nem me dei ao trabalho de responder. Em vez disso, virei para minhas madrinhas e disse, sorrindo: meninas, prestem atenção. Aquele ali é o clássico ex do inferno. Energia de perdedor nível hard. Nunca se envolvam com um desses. A sala inteira gargalhou. Todos olhavam para Mika como se ele fosse uma piada, e era isso que ele era. Seu show no meu casamento? Ninguém achou romântico ou ousado. Foi patético e constrangedor. Mika ficou ali, amargurado e desesperado, esperando meu perdão. Asher fez um sinal e seus seguranças o arrastaram para fora sem cerimônia. O resto do casamento seguiu como se nada tivesse acontecido. Eu sentia que todos ali nos desejavam felicidades. Só depois da lua de mel comecei a ouvir coisas sobre Mika. Ele só saiu da prisão porque a mãe vendeu a casa e gastou todas as economias para pagar a fiança. Ele perdeu tudo. Depois que os seguranças o expulsaram do casamento, Mika tentou voltar à festa.
Desta vez, os guardas não foram gentis, quebraram a perna dele. Voltou para casa humilhado, e encontrou alguns dos seus velhos amigos. Aqueles mesmos caras que foram processados e presos pelo que fizeram comigo. Alguns venderam suas casas, outros fizeram empréstimos para pagar os danos e evitar a cadeia. Eles sabiam que não podiam mexer com famílias como a minha ou a dos Lanes, então descontaram toda a raiva em Micah. Afinal, aos olhos deles, tudo deu errado por causa do casamento dele. Eles só estavam tentando ajudar ele e Lana quando me atacaram, então agora o culpavam por tudo. Eles se juntaram e exigiram que Micah os pagasse de volta. Mas Micah estava falido, o que os irritou ainda mais. Começaram a empurrá-lo, a coisa ficou feia e acabaram espancando. Foi a gota d'água. Ele tentou arrumar emprego, mas todas as portas se fecharam. Mesmo mudando de nome, as pessoas o reconheciam e o demitiam na hora. Acabou virando um sem-teto, revirando lixo para sobreviver. E Lana? Divorciou-se dele e sumiu. Nunca mais apareceu. Mas deixou filho para trás. A mãe de Micah acabou criando a criança. No início, ela adorava o neto, mas com o tempo percebeu que ele era um pesadelo, um verdadeiro monstro, e era tarde demais para se livrar dele. Os dois brigavam constantemente, discussões aos gritos, até agressões físicas. A mãe de Micah desmaiou algumas vezes por causa do estresse. Uma noite, enquanto Micah vasculhava uma lixeira, viu um carro de luxo parar. Uma mulher saiu, toda produzida como se tivesse saído de uma revista. Era Lana. Ela virou amante de um cara rico. Micah perdeu o controle. Com os olhos vermelhos, gritou: "Você fez isso comigo. A culpa é toda sua." Avançou nela como um louco, agarrou sua cabeça e bateu contra o chão repetidamente, até que ela parou de respirar. Micah foi preso e condenado à morte por homicídio. E assim a outrora orgulhosa família Langston desmoronou. Restou a mãe de Micah, presa à responsabilidade de criar uma criança que nem era sua. Um dia, o menino fez um escândalo porque queria um celular. Ele e a avó brigaram feio. Então ele pegou uma faca de cozinha e a esfaqueou. Ela quase morreu em casa. Por sorte, conseguiu ligar para a emergência a tempo. Quando a polícia fez um teste de DNA no garoto, a verdade veio à tona. Ele não era filho de Micah. Isso destruiu a mãe de Micah. Ela começou a perder o contato com a realidade, sentada sozinha em seu pequeno apartamento murmurando: "Teria sido ótimo se tivéssemos escolhido Riley. Teria sido ótimo." Mais tarde, o menino fugiu da detenção e voltou ao apartamento para roubar dinheiro para comprar um celular novo. Ele e a velha discutiram de novo. Durante a briga, um incêndio começou. O fogo se alastrou, matando os dois e levando todos os vestígios da família Langston. Desliguei a TV após assistir a notícia do incêndio. Micah Langston. Esse nome parecia pertencer a uma vida distante, quase um pesadelo esquecido. Faziam alguns meses, mas parecia uma eternidade. Aquela época sombria da minha vida com Micah e todos os seus problemas, era um capítulo fechado, bem trancado no passado. Coloquei a mão delicadamente na minha barriga, sentindo o pequeno ser que crescia dentro de mim. Sorri, um sorriso genuíno que vinha do fundo da alma. Asher entrou na sala, radiante como sempre. Seus olhos brilharam ao me ver, e ele se aproximou para me abraçar com carinho. "Tudo bem, meu amor?" perguntou com a voz suave e preocupada. "Tudo perfeito", respondi, encostando a cabeça em seu ombro. Só estava pensando em como somos abençoados. Asher beijou meus cabelos e apertou-me em seus braços. "Somos mesmo, e vamos ser ainda mais quando nosso bebê chegar." Rimos juntos, um som leve e feliz que ecoou pela casa. Uma casa cheia de amor, segurança e paz. Uma casa construída sobre alicerces sólidos, bem diferentes daqueles que um dia me assustaram. "Sabe", continuei, "às vezes me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse escolhido outro caminho. Se tivesse ficado com Micah." Asher segurou meu rosto entre as mãos e olhou-me nos olhos, com a seriedade que lhe era peculiar. "Não importa, Riley. O que importa é que você está aqui comigo. E que construímos juntos uma vida linda, cheia de amor e felicidade." "Você tem razão", concordei, sentindo um calor reconfortante invadir meu peito. Eu não trocaria nada disso por nada no mundo. Naquele momento, soube que havia feito a escolha certa. Que o passado, por mais doloroso que fosse, havia me trazido até este presente maravilhoso. E que o futuro, ao lado de Asher e do nosso filho, seria ainda mais brilhante. Abracei-o com força, sentindo-me grata por cada instante da nossa jornada. Uma jornada que, apesar dos obstáculos, nos havia levado ao lugar perfeito, um lar onde o amor e a felicidade reinavam supremos. Fim.
E assim chegamos ao fim de mais uma história. Se você gostou, deixe seu like e o seu comentário, e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder mais histórias como essa.